Olá, meu amigo, olá, minha amiga que está prestando o exame de ordem. Meu nome é Dalton Oliveira e vamos ministrar mais uma aula de Filosofia do Direito. O tema desta aula é antinomias. O que são antinomias? São conflitos de normas jurídicas no tempo e no espaço. Nesta aula, nós vamos falar como resolver estas antinomias. Nós podemos classificar as antinomias em antinomias de primeiro grau e antinomias de segundo grau. Então vamos às antinomias de primeiro grau, que são mais simples. Quais são as antinomias de primeiro grau e por que elas são solúveis? Bom, primeiro critério para resolver o conflito de normas é saber se uma norma ela vale em relação à outra pelo tempo que ela foi produzida. Ou seja, qual entre uma norma posterior e uma norma anterior, qual é a que vai prevalecer? Essa resposta eu sei que você sabe. A norma posterior vai revogar a norma anterior. Este é o primeiro critério. Segundo critério, critério hierárquico. Norma superior, ela vale sobre a norma inferior. Então, por exemplo, uma norma constitucional, ela é superior hierarquicamente a uma lei ordinária. Quem é que vai valer? É evidentemente que a norma constitucional ou uma lei ordinária sobre um decreto do Poder Executivo. Que norma é superior? Evidentemente que é a lei ordinária. Aquilo que for contrário à lei ordinária e estiver no decreto não será válido. E, por fim, o critério de especialidade, ou seja, normas especiais, elas valem, têm uma validade melhor ou mais validade que uma norma geral, exatamente porque ela é especial. Por outro lado, nós temos antinomias que são consideradas insolúveis por essa teoria clássica. Nós temos que ter outros critérios de solução. Exemplos de antinomias aparentemente insolúveis. Normas contemporâneas. Vamos imaginar que as normas foram fabricadas, foram elaboradas no mesmo dia, na mesma época. Então nós temos muitas vezes normas conflitantes, cuja vigência elas são contemporâneas. Um outro exemplo são normas de mesmo nível. Como eu vou, na verdade, conciliar duas normas constitucionais? É evidente que no caso da Constituição você já aprendeu ou vai aprender que em direito constitucional nós temos o princípio da harmonização, ou seja, não há contradição das normas constitucionais. Eu devo fazer um esforço hermenêutico para, na verdade, saber qual é a finalidade da Constituição como um todo. E a partir daí, dá a devida interpretação. E um terceiro tipo de antinomia que parece insolúvel são quando ambas as normas são gerais. Ou seja, eu tenho duas normas sobre o mesmo problema ou sobre o mesmo objeto. A título de exemplo, eu tenho muitas vezes alguns estatutos de servidor público que eu tenho uma norma geral, mas ela é específica para o servidor. E às vezes a gente não sabe qual é o instituto do estatuto que vai servir para aquela norma, porque muitas vezes eu tenho uma outra norma geral que também vai dizer respeito a determinado servidor. Então, um exemplo disso em relação aos juízes federais,
você tem o estatuto deles, que é a lei orgânica da magistratura nacional, mas, por outro lado, tem alguns caracteres que eu também posso pegar no Estatuto do Servidor Público Federal. Então, eu posso, eventualmente, ter algum conflito, porque elas, embora eu tenha uma norma específica, elas são gerais em relação àquele tipo de servidor, que é o juiz federal. Ok? Vamos lá. Como resolver estas antinomias insolúveis, né? O que a teoria clássica me diz para a solução dessas antinomias insolúveis? Primeira possível solução: eliminar uma das normas. É a interpretação abrogante. Eu simplesmente digo que uma das normas ela não é válida. Eu vou utilizar uma delas. Segunda solução possível: eliminar as duas normas. É a chamada dupla abrogação. Eu digo que nenhuma das duas normas é válida, só que eu tenho que ter, na verdade, elementos contundentes para isso. Nenhuma dessas duas primeiras soluções, elas são frequentes. A solução mais frequente é essa terceira solução: conservar as duas normas, que é o que é preferível. Na realidade, é o que a interpretação corrente faz. Não se elimina nenhuma norma. Na verdade, se elimina a incompatibilidade naquele caso concreto. Então, eu preservo as duas normas e vou, na verdade, verificar a incompatibilidade. Ok? Por outro lado, nós temos as chamadas antinomias de segundo grau. Ou seja, quando eu tenho mais de um critério em questão. Ou seja, eu tenho muitas vezes um critério cronológico versus um critério hierárquico. Nesse caso, qual critério que eu vou utilizar, né? Ou seja, eu tenho aí uma lei hierarquicamente superior mais anterior e eu tenho uma lei hierarquicamente inferior, mas ela é posterior. Eu tenho uma combinação desses dois critérios. A doutrina indica o critério de solução. Entre o critério cronológico e o critério hierárquico, qual vai prevalecer? Evidentemente que é o critério hierárquico, ok? Um outro problema, um outro conflito de normas também comum, é quando há em jogo, de um lado, o critério de especialidade e o critério cronológico. Ou seja, eu tenho aí uma lei especial anterior e uma lei geral posterior. Qual vai valer? Qual critério é mais forte? Nesse caso, o que prevalece é o critério da especialidade. Não importa quando ela foi feita, o critério, a lei especial, ela predomina sobre a lei geral. Mas tem um terceiro tipo de conflito, de antinomia, que parece insolúvel, que é o critério hierárquico e o critério de especialidade. Ou seja, eu tenho uma lei geral hierarquicamente superior e uma lei especial hierarquicamente inferior. Qual é a que vai prevalecer? Bom, Bobbio vai dar um indicativo de solução. Ele vai dizer que há no sistema ou no ordenamento um dever de coerência. O que eu devo analisar é qual critério adequado para manter a coerência do ordenamento jurídico. Eu tenho que analisar quais são as outras normas, quais são os princípios que orientam este ordenamento e a partir daí eu posso aplicar um ou outro critério. Dependendo do caso, eu posso aplicar o critério hierárquico. Dependendo do caso, eu posso aplicar o critério de especialidade. O que eu devo observar, segundo o Bobbio,
é o dever de coerência dentro do ordenamento jurídico, ok? Bem, meu amigo, bem, minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, peço que vocês compartilhem este vídeo no YouTube, no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Eu fico à disposição no meu site daltonoliveira.com.br. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.